Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de forma abundante, rigorosamente de acordo com o temor, com a sinceridade do seu coração. Veja que uma das coisas que o diabo trabalha é com o pecado, né? E quando a pessoa anda no pecado ou vive no pecado, o que acontece? O diabo diz, olha, nem adianta querer falar com Deus porque você não vai conseguir nada dele. Nem adianta ir na igreja que não vai resolver. Porque o diabo convence os seus filhos de que Deus tem ou mantém os seus ouvidos fechados para ele. Então, eu queria que você soubesse, a exemplo do Vanderlei, esse testemunho que nós colocamos, magnífico, diga-se de passagem, mostra a grandeza de Deus, a compaixão de Deus. O Vanderlei, em todo o testemunho dele, sabe o que nós aprendemos? Que ele, apesar dos pesares, apesar de todos os seus pecados, ele era um homem sincero. A sinceridade dele chamou a atenção de Deus. E Deus, obviamente, se revelou para ele. E sabe que é isso que falta nas pessoas, na maioria das pessoas? A maioria das pessoas vive no fingimento, vive de acordo com a aparência, no glamour deste mundo. E esquece da sinceridade. Deus se agrada da sinceridade do coração. Então, você pode ser a pior criatura da face da terra, a mais suja, a mais podre da face da terra. Mas, se você é sincera ou sincero, você pode ter certeza, Deus vai lhe dar uma oportunidade, porque Ele está buscando pessoas sinceras. Ele está buscando pessoas autênticas, pessoas transparentes, pessoas sem cera, sabe? Pessoas puras, embora sejam pecadoras, porque todos nós pecamos. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas Deus faz a separação entre os que são sinceros daqueles que não são sinceros. Quem é sincero teme a Deus. Quem não é sincero não teme a Deus. Veja o que Deus tem falado. Aliás, e ele fala isso mais para dentro da igreja, dentro da religião. Ele fala assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, muita gente vive assim, muita gente dentro da igreja. Desgraçadamente, isso é uma realidade. Dá licença aqui, deixa eu molhar o gogó. Então, quando uma pessoa é fingida, e é o que mais tem dentro das igrejas, das religiões, que são os hipócritas, quando a pessoa é fingida, ela prova para si mesma que não crê em Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo cantando louvores, mesmo sendo ofertante, dizimista fiel. Mas se ela é fingida, se ela guarda dentro de si marcas dos seus erros, do seu caráter, e não revela isso para Deus, Deus já sabe, claro,
Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe das profundezas da nossa alma. Mas, mesmo assim, Deus quer ouvir da nossa parte a confissão desses erros. A confissão. Ele quer que a gente manifeste a fé nele. Isso é temer a Deus. Você, quando teme a Deus, é porque você realmente crê que ele existe. E o Vanderlei, ele cria em Deus. Ele cria em Deus, à maneira dele, mas cria. E o que chama a atenção é que ele era sincero. Ele é assim, ou é ou não é, ou sim ou não. Não tem meio termo. Então, por conta disso, o Vanderlei mudou a sua vida. Quer dizer, Deus mudou a vida dele através da fé que ele esboçou em Deus. E é isso que ele quer ver em você. Talvez você seja essa criatura, minha amiga e meu caro amigo, que sabe que vive no erro, ou sabe que tem coisas erradas aí, guardadas há longo tempo, mas você esconde. Você tenta esconder de Deus. E das pessoas nem se fala, claro. E aí, você vai na igreja, você ora, você louva, você dança com as canções religiosas, você se emociona quando vai diante do altar, mas aquela sujeira que está aí guardada dentro de você, está, ó, um bocado de tempo, e você não fala nada, você fica quietinha. Você não confessou para Deus, você não rasgou o verbo, você não tirou a máscara, você continua maquiada com o ranço da religiosidade. E Deus está falando assim, este povo se aproxima de mim e com a sua boca, veja só, e com a sua boca e com seus lábios me honram. Eles me honram. Olha só, mas honra só da boca para fora. Da boca para dentro, não. Da boca para dentro continua tudo podre. Aí ele diz, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que é a religiosidade, né? As pessoas respeitam, temem mais as doutrinas humanas do que propriamente a palavra de Deus. Isso é uma tremenda burrice, porque o que dá a vida é a palavra, não são os mandamentos dos homens, não são as doutrinas humanas. Então, você que está me assistindo nesse momento, amiga e amigo, eu fico pensando assim, eu creio, pelos comentários que nós recebemos, nós vemos que nós conferimos, nós temos aquela percepção, aquele discernimento de muitas pessoas que, infelizmente, carregam um peso de má consciência. Por quê? Porque não querem rasgar o verbo diante de Deus. Não querem dizer, ó, meu Deus, tem compaixão de mim, eu sou realmente isso aí, eu errei, eu falhei, eu fiz, ninguém sabe, mas ele sabe, Deus sabe. Então, o Senhor me perdoe. Quando a pessoa se torna transparente, autêntica, sincera, pura, isso é pureza. Isso é pureza. Às vezes a pessoa está no pecado, mas ela é sincera. Ela é sincera. Então Deus dá chance para ela ser salva. Já a outra que é religiosa, mas não é sincera, fica empacando na igreja. Fica, como é que se diz, construindo uma história de hipocrisia. Essa é a realidade.
Foi isso que Jesus encontrou nos judeus. E ele disse para os seus discípulos: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos, tome cuidado, não faça como eles, porque olha só como é que eles fazem. Eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles fazem jejuns, mas colocam óleo na cabeça, fazem com que as pessoas vejam esse jejum, e esse jejum não é para mim, esse jejum é para a glória deles. Quer dizer, pessoas fingidas. Jesus condenou, Jesus censurou, e Jesus advertiu e adverte os seus discípulos, os seus seguidores: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é a pior coisa que tem para Deus, porque a pessoa não se deu conta de que Deus sabe todas as coisas e que pode esconder alguma coisa dela. Elas podem esconder alguma coisa dele. Então, minha amiga e meu amigo, faça um bem a si próprio. Faça como fez o Vanderlei. Ele foi tirar a prova. Ele foi conferir se era verdade ou se era mentira, se era uma enganação ou se era verdadeiramente autêntico. E quando ele chegou na Igreja Universal, ele viu que não era nada daquilo que a mídia tinha espalhado, vomitado, que é o que ela faz. A mídia vomita toda a sua frustração, seus fracassos em cima de outras pessoas para que sejam também fracassados. Então, abre os seus olhos, minha amiga, meu amigo. Deus sabe de todas as coisas. Ele é grande. Deus é grande. E ele não faz nada pequenino, ele não faz nada coisa insignificante. E ele é perfeito, ele não faz nada imperfeito. Ele só faz coisa perfeita porque ele é perfeito. Só faz coisa grande porque ele é grande. Ele é imenso. Então ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Graças a Deus. Graças a Deus que ele é grande suficientemente para ver e assistir tudo o que se passa na face da terra. Tudo, tudo, tudo. Então você que me assiste, cuide para que não venha cair ou incorrer no erro dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não adianta a pessoa até dançar sobre a música evangélica ou cristã, ou seja lá o que for, ou religiosa, e no fundo carregar dentro de si pecados. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Hoje à noite, a terapia do amor. Você sabe por que as pessoas são infelizes no amor? Você sabe por quê? Justamente por isso. Porque muitas delas, a maioria, é fingida, hipócrita. E aí, Deus, sabendo disso, não abençoa. Não abençoa. Mas quando a pessoa é sincera, ele atenta para a sua oração. Ele atenta para a sua fé. E ele coloca temor nesse coração. Amanhã estaremos de volta. Hoje à noite, Renato e Cristiane estarão na terapia do amor aqui no Templo de Salomão às 8 da noite. E no sábado nós teremos aquela reunião especial das mulheres às 6 da tarde no Templo de Salomão. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.